Imagine se Jesus abandonasse Pedro. No momento que Deus disse: olha, Pedro vai te negar. Jesus ter usado o seu lado humano: eu nem vou me aproximar de Pedro. Mas não, Jesus chegou para Pedro e disse assim: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Mas fique tranquilo, eu roguei ao Pai para que a tua fé não esmoreça, mas tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Sabe o que Jesus estava profetizando? Um dia você vai produzir frutos, você vai me negar, mas através do momento que você negar, você vai se converter, você vai ser uma rocha inabalável, você vai ser alguém que pelas tuas mãos pessoas vão ser libertas, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser restauradas, pessoas vão ser mudadas através da sua vida. Jesus acreditou. Jesus, ele creu num futuro bem próximo que Pedro iria mudar. E a palavra de Deus diz que depois que Pedro negou a Jesus, ele chorou amargamente. Ou seja, ele se converteu, ele pediu perdão, ele se reconciliou com Deus. E olha lá para o livro de Atos capítulo 2, Pedro à frente dos discípulos, daqueles 120 homens: não, vamos estar aqui nesse cenáculo, vamos perseverar, porque Deus deu uma promessa para nós, que o Espírito Santo seria derramado nesses dias sobre as nossas vidas. Enquanto esta unção não vir sobre as nossas vidas, nós não vamos sair deste cenáculo. E o que aconteceu? Diz que línguas como que repartidas de fogo veio naquele lugar, tomou conta daqueles homens e mulheres, e eles começaram a falar em outras línguas. E a palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 2, que Pedro, se pondo em pé diante daquela grande multidão que estava contra eles, contra aquilo que eles estavam vendo, contra aquilo que eles estavam recebendo, ele começa a profetizar, e naquele dia mais de 5.000 almas se convertem ao Senhor. Amado, pare, pense e analise. Se Jesus não acreditasse em Pedro, o que seria daquela alma? Mais uma alma ganha por Satanás. Glória a Deus. Se você parar de acreditar nessa pessoa, sabe quem acredita nele e nela? O diabo acredita. Se eu e você pararmos de acreditar, o diabo acredita. Ele vai tomar o meu posto e o teu posto. A vontade de Deus é que nenhum desses pequeninos se perca. Mas muitos pequeninos têm se perdido por causa da minha fé, por causa da tua fé. Nós somos sal da terra. Nós temos que dar sabor às pessoas. Nós temos que dar sabor. Nós temos que conservar vidas, amado. O sal é para conservação. O sal é uma aliança forte. Vamos falar da vida de um homem como eu e você. Nós falamos de Jesus, que tinha uma natureza humana e uma natureza divina. Às vezes nós colocamos: não, Jesus, ele era Deus, é por isso que ele conseguiu acreditar, mas ele era homem. Mas então vamos citar um exemplo da Bíblia, um homem carnal como eu e você. Então, lá em Atos capítulo 7 fala a respeito de Estevão. Quem foi Estevão? O primeiro mártir, o primeiro homem a morrer por causa do Evangelho. A palavra de Deus diz que Estevão, ele era cheio de fé, de poder, cheio de graça diante dos homens, e por causa da sua atitude, ou seja, Estevão realizava grandes sinais e maravilhas entre o povo. Os judeus, os homens da lei, se levantaram contra aquele homem e disse assim: você é contra o nosso templo, você é contra a lei dos profetas, você é contra a nossa religião. Eles colocaram aquele homem no tribunal, eles lançaram mentiras, fábulas naquela época para destruir a vida dele. E Estevão, cheio do Espírito Santo, ele profetizou palavras, ele falou a respeito da vida de Jesus desde Abraão até os seus dias atuais. Aqueles homens não podiam se conter por causa das palavras que saíam dos lábios deste homem.
ele era cheio de poder, ele era cheio de unção tanta, que a palavra de Deus revela que quando ele estava no tribunal, ele teve a palavra. Aqueles homens não se continham, eles olharam na face daquele homem e eles viram no seu rosto, o rosto como de um anjo. Sabe o que eu tiro aqui? Que eles viram a glória de Jesus Cristo na face de Estevão. Vamos parar aqui. O que as pessoas têm visto no meu rosto? O que as pessoas têm visto na sua face? O que eles têm enxergado na minha vida e na sua vida? O que a sua família tem enxergado em você? O que as pessoas têm notado em você? Então, por causa daquelas palavras, eles nem julgam o Estevão, mas com grande ira, rancor, ódio daquele homem, eles lançam em praça pública. Todos pegam pedras nas suas mãos e começam a apedrejar Estevão. Começam a blasfemar contra aquele homem. E a palavra de Deus diz que Estevão diz assim: Senhor, não impute estes pecados a estes homens. Mas Estevão olha para o alto e vê Jesus Cristo de pé, à direita do Pai Todo-Poderoso, e ele diz assim: Pai, receba o meu espírito. E lá entre aquela multidão, a Bíblia fala a respeito de um homem, Saulo, que consentiu na morte de Estevão. Ou seja, as vestes de Estevão foram lançadas aos pés de Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo estava lá aplaudindo. Paulo estava se regocijando por causa da morte de alguém que estava fazendo a vontade de Deus. Mas a palavra de Estevão foi: Senhor, eu acredito, por causa da minha morte hoje, muitas almas vão conservar vida, muitas vidas vão ser convertidas para o teu evangelho, muitas almas vão ganhar a vida eterna por causa da minha morte. E lá em Atos capítulo 9 a Bíblia diz que Paulo tem um encontro com o Senhor. E quem foi Paulo? A maioria das cartas do Novo Testamento foi escrito por esse homem de Deus, esse homem de Deus que fala até os nossos dias hoje. Mas se Estevão não acreditasse naquelas pessoas, se Estevão naquele momento: Senhor, foi para isso que eu te aceitei, para morrer, para passar tantas coisas, ele não parou, ele não desistiu, ele foi até o final. Você tem acreditado? Você tem olhado? Você tem confiado no Senhor que um dia esse lado melhor dessa pessoa vai vir à tona? Deus, ele vai mudar a história. O que atrapalha nós é pegarmos aquilo que é defeito na pessoa e aquele defeito cobrir toda a qualidade que ele tem. Amado, hoje nós temos julgado as pessoas. Hoje nós temos sido juiz. Hoje nós não temos atentado para aquilo que as pessoas podem oferecer ainda. Amados, nós temos que mudar. Nós somos sal. Aleluia. E se Jesus não acreditasse em mim e em você, aonde nós estaríamos? O que seria de mim e de você? Você tem que acreditar ainda no teu casamento. Você tem que acreditar ainda na tua família. Você tem que acreditar. Você tem que ter fé. Você não veio para Cristo por vir. Você veio para ser diferente. Você veio para fazer milagres, amados. Você está em vida hoje para ser um meio de milagres nas mãos do Senhor. O que as pessoas têm notado em você. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios capítulo 3: mas refletindo a glória do Senhor, nós transparecemos a imagem de Cristo às pessoas. Amados, por mais difícil que seja a tua luta, nós não
podemos descontar nas pessoas a qual nós amamos.